problema. Tem várias tentativas de explicar o que é inteligência, cognição, emoção, todas as partes Capacidade da de resolver biologia, problemas, capacidade de resolver problemas, memória. E aí o problema é que nós da tecnologia somos péssimos em dar nome para as coisas. Aí o que aconteceu foi que lá no começo do século, dois pesquisadores, McCulloch e Pitts, eles inventaram o termo neurônios artificiais, olhando o comportamento do neurônio humano, que eles piscam ou não piscam, e eles deram como se fosse um interruptor na cabeça e modelaram dessa forma. Sendo que um neurônio na cabeça, ele é um sistema multicelular, ele é um sistema, ele não é um átomo ou uma molécula, ele é um corpo completo. Então, quando a gente fala hoje em neurônio artificial de computação, ela é só uma função. É uma funçãozinha, inclusive não é uma função complexa, não é equação complexa, é uma equaçãozinha que qualquer colegial vai olhar e falar, isso é A mais B. É basicamente isso que é um neurônio artificial. É que quando você coloca isso em volume e passa múltiplos dados, ele consegue cuspir alguns números interessantes. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com como funciona o cérebro humano. Não tem absolutamente nada a ver. Não é nem um talvez. Ele não tem nada a ver. O que a gente consegue fazer com inteligência artificial é extremamente útil. A inteligência artificial é um guarda-chuva. Tem várias categorias ali dentro, incluindo as de hoje, que são os LLMs, os Large Language Models, mas você tem os Deep Neural Networks, você vai ter Convolutional Networks, você vai ter um monte de outros tipos de redes que fazem muitas coisas úteis, que é basicamente eu dar um volume grande de dados e ele conseguir distinguir padrões dentro desses dados e me dar formas de eu interpretar as probabilidades que ele me fornece como resultados que eu posso aplicar. Isso, e ponto, é isso. Agora, o que a mídia tá mais empolgada é que, bacana, se ele é tão inteligente a esse ponto, talvez já estejamos num ponto onde ele é tão inteligente quanto uma pessoa normal, ou já ultrapassou um Einstein. Isso são comparações que não tem nada a ver. O exemplo que eu gosto de falar é assim, se eu pegar um objeto que vai de um ponto A a um ponto B, digamos um carro, e eu quiser modelar isso de uma forma simples como uma bola, a bola, se eu empurrar, ele vai de um ponto A ao ponto B. Por que ele vai do ponto A ao ponto B não torna ele um carro? Ele continua sendo só uma bola. Mas aí as pessoas falam, mas quanto dessa bola é quase igual a um carro já? E a discussão fica muito em cima da ficção que você escreve, porque papel aceita tudo. Então eu posso escrever o que eu quiser. E aí alguns ainda vão dizer, mas matematicamente já está provado que é próximo. Falo, não. E aí o pessoal da física deve gostar disso, porque a matemática prova qualquer coisa. Se eu quiser provar qualquer coisa, eu provo matematicamente qualquer coisa. Porque a matemática é abstrata, ela não tem nenhum vínculo com a realidade. Para ser alguma coisa real, eu preciso de alguém que faça experimentos, que me traga evidências e dados para que eu possa falar, ok, esta equação com estas evidências modelam algo próximo da realidade. Elas não são a realidade. Só que ninguém explica isso, porque ninguém aprende dessa forma. Todo mundo aprende que se um matemático disse ou tem uma equação, portanto está correto. E como a LLM consegue resolver um vestibular, por exemplo, 100% das vezes, portanto ele é mais inteligente que todo mundo que faz qualquer teste. Por exemplo, teste de direito, teste de medicina. Portanto, ele é melhor do que um médico. Portanto, ele é melhor do que um advogado. Mas é meio como dizer que um banco de dados que tem todas as respostas de vestibular é mais inteligente que todo mundo. Ou eu mandar uma pessoa fazer vestibular com a cola e ele acertar tudo. Isso não torna ele inteligente. Eu só tenho a cola. E é basicamente isso que tá acontecendo. Aí ninguém pensa que é desta forma, mas é porque ele tem a cola. Ele basicamente já tem a cola. Então ele só tá te repetindo o que já está no banco de dados dele. Isso não é inteligência. Isso só quer dizer que é uma coisa normal de qualquer computador. Ele tem bastante memória, mas isso não é inteligência.